Boa noite a todos. Que a doce paz do Mestre Jesus possa achar lugar nos nossos corações e neles permanecer. As nossas palavras iniciais são de agradecimento pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui pela primeira vez, né? Dá sempre um friozinho na barriga, mas é bom conhecer novas casas, estar falando sobre doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus. É muito bom, né? Esse verdadeiro roteiro para a nossa trajetória aqui na Terra. Pedimos aos amigos espirituais e aos diretores espirituais da casa que possam suprir as nossas enormes deficiências para que o trabalho ocorra como eles têm planejado. Bom, nos foi pedido que conversássemos um pouquinho com vocês aqui nessa noite a respeito de misericórdia. E logo que o tema nos foi dado, nós nos lembramos de uma passagem famosa, né, do Evangelho de Jesus, que fala de misericórdia. A gente vai encontrar lá no Sermão do Monte, né, no Evangelho de Mateus, nos primeiros versículos do capítulo 5, quando Jesus assenta a multidão, né, sedenta por informação, sedenta pela boa nova, ele assenta a multidão e começa o Sermão do Monte falando das bem-aventuranças. E lá no meio, quase no meio das bem-aventuranças, a quinta bem-aventurança é quando Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Antes da gente entrar especificamente no nosso tema, na misericórdia, a gente podia começar a pensar sobre o que é ser bem-aventurado e o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra. Se a gente fosse perguntar para os nossos amigos, para os nossos parentes, o que é que o homem faz aqui na Terra, a gente aparentemente ia encontrar uma série de respostas diferentes, né? O materialista iria dizer que está aqui na Terra para as conquistas de ordem material, para adquirir uma determinada posição aqui ou ali. Dependendo do segmento religioso em que o indivíduo se encontrasse, ele poderia dizer que está aqui na Terra para resgatar os débitos, quem sabe, de seus antepassados, para pagar pelos seus equívocos. Se a gente fosse perguntar para um espírita o que ele está fazendo aqui na Terra, talvez ele dissesse que está aqui para aprender, ou que está aqui para curar as suas enfermidades espirituais, e tudo isso é verdade. Porque a Terra é uma escola e é um hospital, nós sabemos disso. São respostas aparentemente diversas, mas se a gente for olhar no fundo, a gente vai perceber que elas têm uma mesma característica. Na verdade, todos nós caminhamos aqui na Terra e buscamos um único objetivo, que é a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. O que vai distinguir um de outro é onde é que nós colocamos essa felicidade. Aí o materialista vai dizer que quer esse tipo de coisa, aquele que tem uma determinada religião vai dizer isso, outro aquilo, e nós temos a nossa compreensão. Para aqueles que têm a felicidade de conhecer o Evangelho de Jesus, nós encontramos no Sermão do Monte, e especificamente nas bem-aventuranças, um verdadeiro roteiro de como atingir essa felicidade que todos nós queremos, que não é apenas e simplesmente a felicidade material, a felicidade aqui na Terra. Então Jesus vai falar, logo no início do Sermão da Montanha, sobre como nós devemos nos comportar para sermos felizes, para sermos bem-aventurados. E, como já comentamos no início, um desses itens é: bem-aventurados, felizes serão aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Aí nós vamos lá no dicionário procurar o que é misericórdia. E aí, duas definiçõezinhas bem simplesinhas a gente pode encontrar. A primeira, misericórdia é pena causada pela miséria alheia. Aquele sentimento de compreensão da necessidade do outro, um sentimento muito ligado à indulgência. E o segundo item é o perdão propriamente dito. Dois significados para a misericórdia. Esses dois significados, eles estão
na definição de caridade trazida pelos próprios Espíritos para todos nós. Então, a misericórdia ela está intimamente ligada à prática da caridade. A gente vai encontrar lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como pode ser entendida a caridade, né, na concepção que Jesus queria nos trazer, os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, desses 3 itens que compõem a verdadeira caridade, como entendia Jesus, 2 estão intimamente ligados à misericórdia, a indulgência e o perdão. E é basicamente sobre isso que nós vamos conversar, muito superficialmente, aqui na noite de hoje. Vamos falar um pouquinho de indulgência e vamos falar um pouquinho mais sobre perdão. Meio que misturado, um pouquinho de indulgência, um pouquinho de perdão, faz aqui, entra aqui, sai ali, os 2 assuntos vão estar constantemente um puxando o outro no nosso estudo dessa noite. Iniciando a nossa conversa, falando sobre o perdão, a gente pode verificar um ensino em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos diz que existem 2 formas de perdão, né? O perdão verdadeiro e o perdão que fere, que em essência nem seria perdão, né? Ele vai dizer que a gente aqui na Terra ainda convive com esses 2 aspectos do perdão. Um que o indivíduo de fato perdoa, de fato desculpa a ofensa recebida. E o outro, que infelizmente ainda é bastante comum na nossa vida de relação com cada um de nós, infelizmente, é aquele perdão que muitas vezes impõe ao agressor um certo número de condições, imposições, que rebaixa aquele que nos agrediu. Esse perdão, se nós formos avaliar tudo que Jesus nos trouxe no seu Evangelho, esse perdão não é o perdão proposto por Jesus, né? O perdão proposto pelo Mestre é aquele que, de fato, zera a conta, né? Aquele que, diante da ofensa recebida, não impõe nada para que a lei de amor seja, de fato, instaurada. Outra característica, às vezes, comum na nossa vida aqui na Terra, nos nossos relacionamentos, é o perdão da boca para fora. É o perdão para o outro ver que a gente é virtuoso, mas que intimamente ainda não aconteceu dentro de nós. A gente consegue perceber isso com bastante facilidade quando aquele que nos agrediu passa por uma situação de dificuldade. Quantas vezes a gente diz aí, falamos isso primeiramente olhando para nós mesmos, mas como estamos aqui na Terra, todos nós num mesmo hospital, precisamos de fato nos reconhecer todos enfermos espirituais. Então, as dificuldades, os problemas que a gente for tratar aqui, são problemas de todos nós, em essência. Então, quantas vezes nós somos agredidos por um irmão ainda desconhecedor da maneira correta como deve se comportar e, exteriormente, nós dizemos: você está perdoado. Para os outros, nós parecemos virtuosos. Ele é muito bonzinho, conseguiu suportar aquela agressão e perdoou. E passa o tempo, quando aquele nosso irmão vem a enfrentar uma situação de dificuldade, será que já aconteceu com a gente e a gente intimamente pensar: bem feito, tá vendo? Fez comigo, agora está pagando. Ou, até numa linguagem espírita, né, a lei de causa e efeito se fazendo presente, o castigo vem a cavalo, coisas do tipo. A justiça tarda, mas não falha. Esse tipo de sentimento de contentamento com a infelicidade do outro é compatível com o verdadeiro perdão proposto por Jesus? Nos parece que não. Então, todas as vezes que esse sentimento, ainda, voltamos a dizer, bastante vivo em determinadas circunstâncias em nós, nos visitar, que a gente possa parar, fazer uma análise e lutar contra isso, né? E
nos perceber ainda equivocados nesse tipo de vibração que a gente emite para aquele que nos ofendeu. Enquanto nós estivermos nesse ciclo de contentamento com a desgraça daquele que nos fez mal, nós ainda não estaremos perdoando como Jesus nos propôs. Muitos dizem que perdoar é esquecer, né? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra lá nesse capítulo que fala sobre misericórdia, o perdão e o esquecimento são verdadeiras características da caridade. E a gente lendo isso, se a gente for ler com uma certa correria, se a gente não for ler mais detidamente, a gente pode entender que esse esquecimento dito por Kardec é a falta de lembrança. E nós, particularmente, entendemos que perdoar e não se lembrar da ofensa são coisas bastante diferentes e não precisam necessariamente estar juntas para que a gente atinja a proposta de Jesus. Muitas vezes nós esquecemos de uma determinada ofensa, alguém nos faz um mal, o tempo passa e a gente esquece. Não necessariamente isso quer dizer que nós tenhamos perdoado. Basta, às vezes, depois de 20 anos, o reencontro com aquela pessoa ou a lembrança de uma situação parecida e todo aquele rancor, todo aquele ressentimento volta aos nossos corações. Então, é a prova de que o esquecimento puro e simples não é necessariamente perdoar. Se fosse assim, né, quem tem falta de memória seria já uma pessoa bastante virtuosa. E são coisas diferentes. Além disso, não é o fato de você se lembrar de que o outro lhe fez mal que lhe afasta dessa virtude de saber perdoar. O que o Evangelho de Jesus nos pede, nos propõe, é que, embora nos lembremos da ofensa recebida, não tenhamos para com aquele que nos ofendeu um sentimento de animosidade. Que, mesmo se lembrando dos fatos, não tragamos para dentro de nós o sentimento negativo. Que possamos, sim, reconhecer o equívoco daquele irmão que nos ofendeu e, ainda reconhecendo esse equívoco, não termos nenhum sentimento de vingança, de revanche. Esse o verdadeiro perdão. Então, que a gente não fique também se martirizando. Não, eu tenho que esquecer o que aconteceu comigo. Não, a gente não tem que esquecer. A gente tem que entender e, mesmo se lembrando, buscar não ter um sentimento negativo diante da ofensa recebida. Muitas vezes a gente também quer exercitar o perdão nas grandes ofensas, né? Com aqueles que nos agridem de forma mais intensa, e nos esquecemos de que o exercício do perdão, o exercício dessa virtude, dessa característica, começa com as pequenas coisas, começa nas pequenas ofensas. Isso é até, infelizmente, comum, né, no meio religioso, né? A gente aparenta a virtude exteriormente nas igrejas, na casa espírita, né? Ser cristão na casa espírita é muito fácil, né? Todo mundo está contente, todo mundo sorri, você sai ali, o cara pisa no seu pé, você até agradece, mas o difícil é fora, né? O difícil é em casa, nas pequenas coisas. Então, a gente encontrou lá no livro Estude Viva, Psicografia do Chico, a seguinte orientação a respeito do perdão nas pequenas coisas. Ele fala o seguinte: perdão não é recurso tão somente aplicável às grandes dores morais, afeição de traje a rigor, unicamente usado em horas de cerimônia. O perdão não existe de nossa parte ante os agravos grandes, se não aprendemos a relevar as indelicadezas pequenas. Então, que a gente possa começar de fato a exercitar essa virtude com as pequenas coisas, em casa, quando ninguém está vendo, com aquele parente mais difícil, né, aquele mais complicado, porque, penso eu, não é apenas a minha família aqui na Terra que tem as suas complicações, né?
Não sou eu o único que tem esse benefício. Todos nós temos lá no nosso círculo mais íntimo aqueles companheiros que são meio difíceis de se lidar, né? Ao lado daqueles que são grandes ombros amigos, né? Aqueles que nos sustentam, a gente encarna no núcleo familiar com companheiros com os quais nós precisamos nos ajustar. E perdoar, ser bonzinho, ser tolerante apenas com aqueles que agem da mesma forma conosco é fácil, né? A proposta de Jesus é outra. É nós exercitarmos o perdão com aqueles mais complicados, né? Não foi por outra razão que ele disse aos discípulos, né? A lei antiga, né, a lei mosaica, vigente à época do Cristo, dizia: amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Por quê? Se vocês apenas amarem aqueles que vos amam, que vantagem terá nisso, né? Os escribas e fariseus fazem o mesmo. Então, não que sejamos melhores do que ninguém, mas aquele que tem contato com o Evangelho de Jesus tem uma responsabilidade maior porque já conhece como precisa proceder. É claro que a gente não vai acertar sempre, que a gente não vai conseguir perdoar sempre, mas precisamos começar. Precisamos sair dessa ideia de que o mundo todo age de uma determinada forma, então eu também ajo assim. Não é porque ninguém quer oferecer a outra face que nós temos que nos comportar da mesma forma. A proposta de Jesus ela é revolucionária, no bom sentido da palavra, justamente por causa disso. Porque ela mexe com as bases do ser humano. Uma outra coisa interessante que a gente encontra na nossa vida de relacionamento é aquele indivíduo que se ofende com o mal causado ao outro. Às vezes, por amor mesmo, né? por dedicação. É muito comum isso com amigos ou com os pais. Aquele que é seu amigo sofre uma agressão de um determinado indivíduo, amigo dele, ou seja lá quem for, ele perdoa o agressor e nós tomamos as dores dele. Mas como é que você pode perdoar assim? Como é que você pode agir dessa maneira? Você está sendo bobo, você está sendo passado para trás. Esse tipo de comportamento também se afasta ainda mais, né, da proposta de Jesus. Ora, se aquele que recebeu a agressão está perdoando, por que é que você vai tomar as dores do outro e trazer para si mais esse ressentimento? Né? Como se já não bastassem as suas próprias lutas, as nossas próprias lutas. Às vezes a gente vai buscar nos relacionamentos alheios outras complicações para nós mesmos. A proposta do perdão, para ela ser de fato executada com sucesso nas nossas vidas, ela precisa passar antes por um momento de avaliação interna nossa. Nós só conseguiremos de verdade perdoar aqueles que nos ofendem quando nós conseguirmos nos perdoar dos nossos equívocos, das nossas faltas. Isso, se para alguns é simples, para outros ainda é bastante complicado. Nós já sabemos que estamos aqui na Terra encarnados num mundo de expiações e provas, porque no passado, em várias e várias encarnações, nos equivocamos, nos desviamos seriamente do caminho. Por isso encarnamos num mundo onde a dor nos visita constantemente. Ora, se a gente não conseguir entender que de fato caímos, que de fato nos equivocamos, mas que podemos avançar, que podemos ser melhores, que apesar das quedas, nós construiremos pelo nosso esforço um futuro mais feliz, a gente vai ficar marcando passo. A culpa, esse sentimento de inferioridade que às vezes nos visita é extremamente prejudicial na nossa marcha evolutiva.
Então, quando a gente fala de perdão, é preciso que a gente avalie também como cada um de nós está se perdoando. Como é que a gente vê as nossas faltas? É claro que a gente não está aqui advogando que eu preciso me perdoar, então quantas vezes eu errar é assim mesmo e vida que segue, não. É sabermos que nos equivocamos e a partir dessa compreensão do erro, sabermos também que somos falíveis, que erramos, mas que é possível voltar ao caminho correto. E a partir daí, nos esforçarmos para não mais errarmos. E aí, se cairmos de novo, que nos ergamos novamente. Enquanto a gente não conseguir isso, fica difícil a gente desculpar o outro. Um exemplo muito marcante de como o auto-perdão é importante na vida do indivíduo, a gente podia trazer para a nossa discussão da noite de hoje a história de Paulo, né? Imaginemos se nós estivéssemos na pele, né, daquele indivíduo, né, que há 2000 anos, uma visão limitada da lei judaica, né, entendia que a doutrina do Cristo era uma doutrina perniciosa, era uma doutrina contrária à lei de Deus. E, cego no seu entendimento da lei, persegue ferozmente o cristianismo. Paulo foi um grande perseguidor dos cristãos primitivos. Num determinado momento da caminhada dele aqui na Terra, todos nós, ou a maioria de nós, conhece a história de Paulo. Num determinado momento ele tem contato, né, às portas de Damasco com o próprio Cristo. E aí ele desperta para aquilo que realmente era importante, para a verdadeira situação em que ele se encontrava. No dizer de Emmanuel, né, no livro Vinha de Luz, salvo engano, na lição chamada Caindo em Si, esse é o momento em que Paulo cai em si, em que ele percebe todo o equívoco que ele vinha cometendo até aquele presente momento. Imaginemos nós nessa situação, tendo agido de forma equivocada, causado mortes, perseguições, dores, e aí nos deparamos com a verdade. Se nós não tivermos a capacidade de nos perdoarmos, de compreendermos, sim, que erramos, que estávamos no caminho afastado da verdadeira lei de Deus e que é possível refazer, nós nos desesperaríamos, cometeríamos até loucuras diante dessa situação. Qual foi o comportamento de Paulo? O oposto disso tudo. Ele reconheceu que de fato estivera em caminhos equivocados e perguntou a Jesus o que o mestre desejava que ele fizesse. Se pôs à disposição para a transformação que iria acontecer. E a partir daquele momento, depois de cair em si, depois de perceber que tinha se equivocado, ele muda o comportamento dele e passa a agir de acordo com a proposta do Evangelho, de tal maneira que venha a se tornar o maior divulgador da doutrina do Cristo. Há historiadores que afirmam, né, que possivelmente a doutrina de Jesus teria seríssimas dificuldades em se expandir da maneira como se expandiu pelo mundo da época, se não fosse a figura de Paulo, né, que trabalhou com afinco, com disposição naquilo que ele passou a acreditar e a entender. Então, que esse exemplo possa estar presente nas nossas vidas, né? Quando nós cairmos, as nossas quedas não são, pelo menos nessa encarnação, né, da grande maioria de nós, não são com essa gravidade daquelas perseguições, né, de assassinatos e tal. Mas com as nossas quedas, que cada um vai reconhecer, que a gente possa também perceber que é possível fazer diferente, né? É possível se perdoar e começar
uma nova trajetória. O Evangelho de Jesus, em diversos pontos, traz o perdão para todos nós como uma necessidade imperiosa para a nossa evolução espiritual. Tem uma passagem, né, em que Jesus diz que quando o indivíduo vai levar o seu sacrifício, né, naquela época era comum os judeus apresentarem sacrifícios no templo, né? Então ele diz, quando fores levar o sacrifício ao templo, deixa o sacrifício de lado e vá procurar o seu adversário. Reconcilia-te antes com o seu adversário. Deixando claro para a gente que mais importante do que aquela atividade exterior de demonstrar um determinado sacrifício era a busca da afinidade com aqueles que nos agrediram. Buscar a reconciliação. E comentando essa passagem em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos achar lá um itemzinho chamado o sacrifício mais agradável a Deus, que é quando Kardec vem nos trazendo justamente essa comparação do sacrifício exterior ou do sacrifício que era exigido pelas religiões do passado e o que de fato é importante para todos nós como verdadeiro sacrifício, que é o sacrifício muitas vezes do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, diante da agressão, para buscar o perdão, para buscar a concórdia. E aí, dos dois lados, tanto quando nós somos ofendidos, quanto quando nós ofendemos. São duas situações que precisam de nossa análise e do nosso esforço. É quando nós recebemos a ofensa, saber desculpar, saber entender, compreender, ser indulgente com as imperfeições dos outros, como nos dizem os Espíritos. E quando nós agredimos, não sermos orgulhosos, não sermos prepotentes, nos acharmos superiores, não temermos a reação do outro. E às vezes a gente pensa, eu vou me rebaixar ou vou me humilhar, e aí o outro não irá me perdoar. É claro que numa relação entre duas pessoas, quando um ofende o outro e o ofensor vai pedir desculpas, pode ser que o ofendido perdoe ou não. Mas quando nós nos encontramos na posição de ofensor, daquele que agride, o nosso papel é buscar de novo a harmonização, buscar o perdão do outro. Se o outro não perdoa, se o outro ainda, por qualquer razão, prefere não se ajustar conosco, pelo menos a nossa parte a gente já terá feito. Pelo menos aquilo que nos cabia terá sido executado. E aí, certamente, esses laços mais complicados já serão mais fracos, não serão tão intensos. A gente não pode agir pelo outro, mas a gente pode sim fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para harmonizar as relações. Falando, né, de ser bem-aventurado, ser feliz, porque perdoamos, e inevitavelmente a gente cai também num trechinho da oração dominical, né, ensinada por Jesus, que é uma passagem que a gente reza muitas vezes sem se dar conta do que está falando, né? No Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós falamos isso com muita tranquilidade. A gente gosta muito da primeira parte, né? Elevar o pensamento a Deus e pedir: perdoa as minhas dívidas, perdoa as ofensas que eu faço. Mas se esquece da segunda parte, que é uma verdadeira sentença que nós lavramos contra nós mesmos. Quando nós dizemos: Senhor, perdoa o que eu faço de errado da mesma maneira que eu perdoo aqueles que agem errado comigo. Em outras palavras, a gente está dizendo: todas as vezes que eu não perdoar aquele que me ofende, eu não sou digno também do perdão. Claro, é uma grande verdade isso. Como é que a gente pode querer misericórdia,
Como é que a gente pode querer indulgência, compreensão para com as nossas faltas, se nós não temos esse mesmo sentimento para com aqueles que nos agridem? E todos nós queremos misericórdia, né? Todos nós queremos a indulgência alheia. Quando nós erramos, quando nós nos reconhecemos falíveis, nos reconhecemos em dificuldades, a gente não quer que o outro compreenda, a gente não quer que o nosso irmão de caminhada tenha uma visão próxima da nossa, próxima das nossas dificuldades. Claro que quer. Por que a gente ainda nega esse tipo de visão e de comportamento para com aqueles que nos agridem? Porque a gente ainda se assemelha àquela imagem que Jesus nos trouxe do cisco no olho do outro e da trave no nosso próprio olho, né? Quando ele diz, a gente é muito bom em perceber as pequenas viciações dos nossos irmãos, mas ainda muito ruim em olhar os próprios defeitos. Isso também é muito comum, né? A gente percebe o que o outro faz de errado, o que o vizinho faz de errado, o que o parente faz de errado, e o que a gente tem feito de errado. Quando a gente passar de verdade a avaliar o nosso comportamento, como nos propõe a questão 919 do Livro dos Espíritos, aquela análise diária, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, onde é que a gente errou, onde é que a gente acertou, quando a gente começar a ver o quanto a gente ainda tem dificuldade em colocar em prática a lei divina, a gente vai passar a compreender que o nosso irmão de caminhada também tem muitas e muitas dificuldades em colocar essa mesma lei em prática. E quando a gente compreender que esse irmão tem dificuldade em colocar a lei divina em prática, a gente vai aceitar os desvios que ele possa vir a cometer. A gente vai entender que ele, como nós, ainda está caminhando, ainda está em progresso. E aí fica mais fácil perdoar. Agora, quando a gente só olha as nossas qualidades e os defeitos do outro, aí fica mais difícil, né? Que o nosso orgulho acaba nos cegando, como a imagem que Jesus nos trouxe, né? A trave, o grande defeito que nos impede de ver corretamente. Tem uma outra imagem, uma outra passagem do Evangelho de Jesus que fala a respeito do perdão e muito ligada àquela figura do Pai Nosso, do perdoar, o Pai nos perdoar da mesma maneira que nós perdoamos, que é a chamada parábola dos devedores, né? Que Jesus conta que existia um senhor, um rei, né? E o rei resolve chamar à conta aqueles que o deviam. E aí ele chama um determinado indivíduo que lhe devia 10.000 talentos. E o indivíduo não tinha como pagar. Aí o rei determina que aquele homem, junto com a sua família e seus filhos, fossem vendidos como escravos para que parte da dívida, pelo menos, pudesse ser saldada. O homem então se ajoelha aos pés do rei e pede misericórdia, né? Pede entendimento, pede compreensão para a sua situação. O rei, tocado por aquela situação de dificuldade, perdoa a dívida de 10.000 talentos e o homem, o servo, sai à rua. E ele encontra na rua um outro servo, amigo dele, que lhe devia 100 denários. Naturalmente que eu não vou me lembrar aqui da conversão de denário para talento, mas um talento é muitíssimo mais do que um denário. É muitíssimo. Então, um devia 100 denários e o outro devia 10.000 talentos. O que devia 10.000 talentos fora perdoado da sua dívida e encontrou o outro que lhe devia um pouquinho. E exigiu o pagamento. Aí o outro fez a mesma coisa que o que tinha sido perdoado fez com o Senhor. Se ajoelhou, pediu clemência, pediu misericórdia, pediu um tempo para que pudesse trabalhar e pagar a dívida. Qual era o comportamento esperado? Que ele também perdoasse, que agisse da mesma forma. Mas na parábola, esse servo não perdoa. Ele chama os oficiais e determina que aquele que lhe devia 100 denários fosse jogado à prisão
até que fosse saldada a dívida. Ora, já naquela época, existiam aqueles que estão de olho no comportamento dos outros, né? E aí viram o que aquele servo tinha feito e foram lá falar com o Senhor. Ora, sabe aquele que o Senhor perdoou 10 mil talentos? Fez isso, isso, aquilo. Não retribuiu da mesma forma. O Senhor então traz de volta à sua presença o servo que tinha sido perdoado. Ele pergunta: ora, eu perdoei uma dívida muito maior sua. Por que é que você não teve o mesmo comportamento? Agora então você vai passar por situações de dificuldade. Você vai ter que saldar toda a dívida que me devia. E aí chama os policiais, os guardas, e esse indivíduo é jogado numa região de dor e ranger de dentes. Tem tudo a ver com a nossa situação atual. Tanto de nós, muitas vezes, querermos o perdão e não retribuirmos, quanto com a ideia do tamanho das dívidas, né? Sem querer nos colocar para baixo, até porque já falamos da necessidade do auto-perdão, nós trazemos na nossa conta espiritual, a nossa conta está um pouco no vermelho, né? Se a gente está aqui na Terra, é porque a gente andou se equivocando razoavelmente, na melhor das hipóteses, lá atrás. Então a gente tem vários débitos com a lei. Por isso que a gente está aqui para resgatar, para fazer diferente. Se a gente tem essa conta imensa no vermelho, como aquele que devia 10 mil talentos, por que é que a gente... E tem a oportunidade do resgate dessa conta, né? A encarnação, as reencarnações são a maneira que a misericórdia divina encontra de nos conferir a chance desse resgate, né? Nos equivocamos, então temos a oportunidade de reconstruir, de nos pautarmos pela lei de amor e agirmos diferente. E aí, a lei divina é tão misericordiosa, né, que ela nos confere a oportunidade de resgatar, pagando até pouquinho, né, de acordo com a nossa capacidade. Como diz Pedro, né, o amor cobre a multidão de pecados. Então, quando nós amamos, quando sintonizamos com a lei divina, os nossos débitos são saldados de uma maneira assim, não um para um, né? Quando nós começamos a amar e nos dedicar à prática do bem, o resultado no nosso, se a gente fosse colocar um saldo, né, da nossa conta espiritual, vai sendo ajustado de forma muito mais rápida e vantajosa para nós do que se nós tivéssemos que saldar erro por erro do passado, dente por dente, né? Uma simples atitude de amor salda muitos e muitos desvios nossos. Como nos diz Emmanuel, né? O bem que nós praticamos em qualquer parte é nosso advogado em todo lugar, ou coisa parecida. Então nós temos essa chance de, encarnados, fazermos o bem para acertarmos as nossas contas. E nós encarnamos, nós espíritas sabemos dessas verdades, sabemos que precisamos mudar o comportamento e, apesar disso, apesar de todo esse conhecimento, muitas vezes nos vemos ainda à volta com as dívidas pequenas que os outros têm para conosco. Temos a oportunidade de refazer, de ajustar a nossa conta. E não compreendemos bem isso. E passamos a fazer questão de coisinhas pequenininhas. Ora, se o Pai nos dá sempre a chance de recomeçar, por que é que nós não podemos dar a chance também daquele que nos ofendeu de recomeçar, de fazer diferente? Não é privilégio nosso não entender muito bem a mensagem trazida por Jesus, né? À época dos discípulos, eles também tinham algumas dificuldades, né? Eles tinham alguns problemas de entendimento. Por várias vezes eles questionavam Jesus, perguntavam: mas o que o Senhor quer dizer com isso ou com aquilo? Qual o verdadeiro significado? E falando de perdão, né, certa vez nos dizem os evangelhos que Pedro
foi ter com Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes, né, se o meu irmão me agredir, eu deveria perdoá-lo? E aí você deve ter feito a pergunta até achando que era muita coisa, né? Até 7 vezes? Será que se ele errar 7 vezes eu devo perdoá-lo? E aí Jesus responde: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Nos dando a ideia que o perdão é algo para ser utilizado sem conta, né? Sem limitação. Né? Emmanuel, comentando essa passagem, diz 70 vezes 7 vezes cada ofensa, cada tipo de ofensa. Então, é para a gente parar de fazer a conta mesmo, de ele já errou comigo aqui, já errou ali. Não. Às vezes a gente vai ter dificuldade, né? Às vezes aquilo ainda vai ficar engasgado, vai ser difícil de descer. Claro que vai. A gente tem certas limitações ainda, mas o esforço para perdoar precisa ser constante. E o mérito do perdão é proporcional à gravidade da ofensa. A gente diz: não, eu perdoo desde que não seja nada muito grave. Se não é nada muito grave, grande vantagem tem em perdoar, né? Aí, como naquela passagem do que eu amo apenas aqueles que me amam, né? A dificuldade e o mérito está naquilo que ainda nos incomoda. E aí, de novo, a gente traz a imagem para o nosso lar, né? Para a nossa casa, não o nosso lar colônia espiritual, nosso lar, a nossa casa, né? Onde a gente encontra, em boa parte das vezes, aqueles que sabem exatamente onde é que o nosso calo mais aperta, né? Onde é que ele espeta e que a gente vai pular. É ali que a gente precisa também perdoar, né? Não é só perdoar, como falamos anteriormente, na casa espírita. É só perdoar no trabalho, onde a gente não pode, muitas vezes, estourar por questões óbvias, né? É perdoar sempre. Tem uma passagem que está no livro As Vidas de Chico Xavier, que não foi para o filme, mas que nós julgamos ser das mais emblemáticas, né, do livro. Eu procurei em casa agora para ver onde é que estava para trazer exatamente a passagem, mas não achei, não consegui localizar a página certinha. Então a história vai ficar contada mais acelerada, mas a ideia é que vale. Nos diz o Marcel Souto Maior que certa vez o Chico estava lá no centro e aí entrou uma senhora que queria uma mensagem psicografada para o filho dela ou alguma coisa do tipo. E como o Chico falava, né, o telefone toca de lá para cá, ele não faz milagre e tal. E acho que não veio a resposta que ela queria, ou não veio exatamente o teor da mensagem como ela queria. E ela, extremamente nervosa, agride fisicamente o Chico, né? E o Chico, o humano, né, ele sente a agressão, né? Você imagina alguém lhe dar um tapa no rosto ou coisa parecida. E ele vem aquele impulso e, no momento, ele sente a presença do Emmanuel. Emmanuel diz: não, você fique tranquilo aí, fique calmo, né? O Emmanuel é sempre disciplinador, né? A gente precisava um Emmanuel para puxar nossas orelhas, né? Se a gente fosse digno de um espírito dessa natureza do nosso lado. Fique tranquilo aí. Atenda essa senhora com amor, dê um passe, harmonize o ambiente. O Chico, obediente como era, né, disciplinado, faz exatamente o que o Emmanuel lhe orientou. A senhora se tranquiliza e vai embora. Aí o Chico depois vira para o Emmanuel e diz: mas você não viu essa situação toda? Eu fui agredido gratuitamente. Você não acha que eu tinha razão em ficar, em estranhar, em ter um desejo, sei lá, diferente, de inconformidade? E aí o Emmanuel diz: de fato, você tinha razão, mas ela tinha necessidade. E a gente se esquece, né, de que é muito melhor nós estarmos nessa posição, quando nós conhecemos a situação, nós estarmos nessa situação de não ser aquele que está necessitado, como aquela senhora, né? Apesar do Chico ter a razão,
o momento era dele atender, porque quem precisava do auxílio era a agressora. Então que nós, quando agredidos, né, quando visitados por essas situações, que nós possamos nos lembrar, né, às vezes a gente quer ter razão em tudo, né, a gente quer estar certo, a gente quer fazer questão de que é o outro que está errado, que ele que tem que pedir desculpa, ele que tem que se manifestar assim, assado. Não. Que a gente possa ver no irmão que se equivoca, que se afasta da lei divina, um necessitado. Alguém que de fato não compreendeu ainda como deve proceder. E aí, quando a gente entender isso, vai ficar mais fácil da gente perdoar e caminhar com maior tranquilidade aqui na terra. Quase encerrando a nossa conversa, o tempo já está se aproximando do fim. Eu devo falar ainda umas 2 vezes para encerrar a nossa conversa, mas vamos nessa. Quase encerrando a nossa conversa, tem uma passagem do Evangelho de Jesus parecida com aquela que ele diz: reconcilia-te antes com o teu adversário, em que Jesus diz que quando nós tivermos algum atrito com qualquer pessoa, que nós nos reconciliemos com ele enquanto é tempo, para que ele depois não nos entregue ao juiz e o juiz ao oficial e etc. e tal. A noção que a doutrina espírita nos traz das vidas sucessivas, que nos traz de que aqui na Terra é apenas um curto espaço da nossa grande vida, da nossa grande caminhada, se ajusta perfeitamente a essa passagem de Jesus. Quando ele nos diz, reconcilia-te com o teu adversário enquanto é tempo, ele está nos ensinando que é bem melhor a gente desencarnar sem laços de inimizade, sem laços de ódio, de rancor, do que com essas situações menos agradáveis. Porque nós sabemos que a morte do corpo físico não irá interromper os sentimentos positivos ou negativos que nós temos com os nossos irmãos aqui na Terra. E quantos processos obsessivos são gerados pela falta de perdão? Quantos processos de inimizades espirituais que às vezes duram séculos, de vingança, de revanche, acontecem porque as partes simplesmente não perdoaram. A literatura espírita é farta, né, em exemplos dessa natureza. Né? Companheiros que por séculos e séculos vêm constantemente, um agredindo o outro, agredindo e perseguindo. E isso só para quando um deles desperta e começa a amar. Quando um renuncia ao revide e perdoa. Quando ele perdoa, ele se liberta. Ele passa a iniciar uma outra trajetória. Se o outro compreende e também perdoa, ele vai construir também a sua trajetória de felicidade. Se não, ele vai para locais compatíveis com o seu sentimento. Então, que nós também nos lembremos disso, né? Busquemos a reconciliação, busquemos a afinização com aqueles que estão conosco aqui na Terra, enquanto estamos encarnados, enquanto temos a oportunidade de refazer laços mais felizes, enquanto nós nos lembramos apenas das ofensas que estão aqui nesse plano, porque nós temos adversários de séculos e séculos e séculos, de várias e várias encarnações, que nos fizeram mal e aqueles que nós também fizemos mal. Se nós temos hoje aqui na Terra a chance de, mesmo com dificuldades, ajustarmos esses laços, de desfazermos as antipatias e construirmos algo de positivo, que façamos isso, porque na pátria espiritual pode ser que seja mais complicado. Pode ser que, trazendo todo um passado de dificuldades e de agressões, seja mais difícil desfazer esses laços de antipatia. Então, que usemos essa ferramenta que é o conhecimento do Evangelho e a chance de não nos lembrarmos do que fizemos para trás para ajustarmos o nosso passo aqui na Terra.
Para encerrar de verdade a nossa conversa, eu trouxe uma passagem do livro Ideias e Ilustrações, também do Chico. É uma mensagem do irmão X que fala de perdão e vai falar no nosso entender, da maior manifestação de perdão e do maior exemplo, né, de perdão que o mestre pôde nos deixar, de compreensão das limitações daqueles que o ofenderam, e está lá na lição número 9, chamada A Última Tentação. Essa nós vamos ler porque a mensagem nos parece bem oportuna e muito bonita, trazida pelo irmão X. A última tentação. Dizem que Jesus, na hora extrema, começou a procurar os discípulos no seio da agitada multidão que lhe cercava o madeiro, em busca de algum olhar amigo em que pudesse reconfortar o espírito atribulado. Contemplou em silêncio a turba enfurecida. Fustigado pelas vibrações de ódio e crueldade, qual se devera morrer, sedento e em chagas, sobre um montão de espinhos, começou a lembrar os afeiçoados e seguidores da véspera. Onde estariam seus laços amorosos da Galileia? Recordou o primeiro contato com os pescadores do lago e chorou. A saudade amargurava-lhe o coração. Por que motivo Simão Pedro fora tão frágil? Que fizera ele, Jesus, para merecer a negação do companheiro a quem mais confiara? Que razões teriam levado Judas a esquecê-lo? Como entregara assim, ao preço de míseras moedas, o coração que o amava tanto? Onde se refugiara Tiago, em cuja presença tanto se comprazia? Sentiu profunda saudade de Filipe e Bartolomeu e desejou ouvi-los. Rememorou suas conversações com Mateus e refletiu quão doce lhe seria poder abraçar o inteligente funcionário de Cafarnaum de encontro ao peito. João, o amigo abnegado, achava-se ali mesmo, em terrível desapontamento, mas precisava socorro para sustentar Maria, a angustiada mãe, ao pé da cruz. O mestre desejava alguém que o ajudasse, de perto, em cujo carinho conseguisse encontrar um apoio e uma esperança. Foi quando viu levantar-se dentre a multidão desvairada e cega alguém que ele de pronto reconheceu. Era o mesmo espírito perverso que o tentara no deserto, no pináculo do templo e no cimo do monte. O gênio da sombra, de rosto enigmático, abeirou-se dele e murmurou: amaldiçoa os teus amigos ingratos e dar-te-ei o reino do mundo. Proclama a fraqueza dos teus irmãos de ideal, a fim de que a justiça te reconheça a grandeza angélica, e descerás triunfante da cruz. Dize que os teus amigos são covardes e duros, impassíveis e traidores, e unir-te-ei aos poderosos da terra, para que domines todas as consciências. Tu sabes que, diante de Deus, eles não passam de míseros desertores. Jesus escutou com expressiva mudez, mas o pranto manou-lhe mais intensamente o olhar translúcido. Sim, pensava, Pedro negara-o, mas não por maldade. A fragilidade do apóstolo podia ser comparada à ternura de uma oliveira nascente que, com uns dias, se transforma no tronco robusto e nobre a desafiar a implacável visita dos anos. Judas entregara-o, mas não por má fé. Iludira-se com a política farisaica e julgara poder substituí-lo com vantagem nos negócios do povo. Encontrou, no imo da alma, a necessária justificação para todos e parecia esforçar-se por dizer o que lhe subia ao coração. Ansioso, o espírito das trevas aguardava-lhe a pronúncia, mas o Cordeiro de Deus, fixando os olhos no céu inflamado de luz, rogou em tom inesquecível: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. O príncipe das sombras retirou-se apressado. Nesse instante, porém, ao invés de deter-se na contemplação de Jerusalém, dominada de impiedade e loucura, o Senhor notou que o firmamento rasgara-se de alto a baixo e viu que os anjos iam e vinham,
tecendo de estrelas e flores o caminho que o conduziria ao trono celeste. Uma paz indefinível e soberana estampara-se-lhe no semblante. O mestre vencera a última tentação e seguia agora, radiante e vitorioso, para a claridade sublime da ressurreição eterna. Então, que esse exemplo de Jesus, de compreensão das dificuldades do outro, de compreensão que aqueles que se equivocam erram porque não sabem, porque desconhecem a verdade, que ele possa estar sempre junto de nós. Pois se Jesus, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, é nosso guia e modelo, que de fato possamos fazer dele isso, um guia e um modelo, e a partir das suas atitudes, possamos imitá-lo na medida das nossas dificuldades, mas nos esforçando sempre para colocar os seus exemplos, as suas lições em prática, reconhecendo as dificuldades alheias e buscando sempre perdoar. Que a doce paz do Mestre Jesus possa permanecer com cada um de nós, que possamos retornar aos nossos lares levando todas essas vibrações positivas que nos dão ânimo, nos dão tranquilidade para com os nossos familiares, para com aqueles que nós queremos bem. Muito obrigado pela atenção.